Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, gente, eu vou dar início aqui no conserto do painel de instrumentos do meu caminhão. Eu vou substituir essas partes de papelão aqui, que está encapada com carpê. Foi feita uma gambiarra no painel e eu quero estar dando um jeito de remodelar tudo. Eu quero também relocar esses relógios que estão aqui na parte da coluna do para-brisa. Quero colocar eles no painel aqui, é uma opção que eu escolhi. E vamos ver, vamos dar início aqui no processo e ver se vai ficar uma coisa bacana. Tem algumas ideias na mente aí, vou trabalhandinho, devagar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Beleza? Vamos lá? Vamos começar. Bom, pessoal, olha só, eu já tirei o molde aqui da peça, do local. Eu usei esse MDF aqui de 3 milímetros que eu tinha ali. Tirei o molde. A ideia é fazer com que ele fique assim, ó, rente aqui com o outro relógio aqui, sabe? Já que eu tirei o molde agora, eu vou passar para uma chapa de aço que eu tenho ali, uma chapa de ferro lá. Que a ideia aqui é fazer com ferro e depois dar um acabamento nela bem dado, bem certinho, e passar uma tinta. Ainda não sei como é que eu vou colocar os botões aqui. Se eu vou colocar eles alinhados aqui como é o original do caminhão, só que deve ficar esse espaço aqui, né, pro lado de cá, porque aqui é o difusor de ar do 113, painel reto, e daí os botões vão aqui, do lado de cá. Bom, o molde está feito aqui, eu vou lá fazer o corte na chapa. Tá aí, a primeira etapa está concluída, vamos lá fazer. Se der certo esse aqui, eu faço o lado de lá daí. Tirar aqui, vamos lá. Usando esse molde que eu fiz aqui de madeira, eu cortei essa chapa. Tem uma chapa que ela é galvanizada e tinha uma pintura do outro lado. Eu usei ela, uma chapa de 1,5, 1,2 essa chapa aqui. Usei ela, cortei com a minha esmerilhadeira. A ideia é cortar um pedaço dessa cantoneira agora, pedacinho menor, curtinho, fazer uma estrutura ao redor aqui dessa chapa. Por quê? Porque eu estou pensando em fazer um furo mais largo aqui para dar profundidade para o parafuso ficar lá dentro, a cabeça dele ficar afundada, não ficar por fora. Então por isso que eu estou pensando daí colocar essa cantoneira por trás aqui, né? Que eu faço o furo, faço um rebaixo aqui no aço e o parafuso, a cabeça do parafuso fica um pouco enterrada lá dentro. É isso que eu estou pensando em fazer. Acho que vai dar certo aí. Olha só como é que ficou a chapa recortada. Já está feito aqui os acabamentinhos na beirada, curvado. Só aqui embaixo que eu tirei um pouquinho a mais, mas sem muita importância não. Aqui o módulo onde vai os relógios aqui do tacógrafo, medidor de área, amperímetro. Já está fixado no lugar. Parafusei eles aqui para ficar bem certinho, bem alinhadinho, na altura que eu preciso. E a partir daqui agora que eu vou começar a trabalhar para fazer o corte da instalação dos botões aqui e a furação. Gente, mudei de ideia aqui. Eu não vou usar essa cantoneira não aqui. Eu, fuçando nas minhas coisas lá, encontrei essa chapa. Eu tenho um pedaceiro de ferro ali guardado que eu sempre uso para fazer me socorrer em alguma coisa que eu tenho que fazer aí. Eu encontrei esse pedaço de chapa. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a esmerilhadeira, vou cortar uma tira dela aqui, ó. E eu vou colocar aqui embaixo. Aí eu vou lixar bem lixado aqui e vou colar ela aqui. E vou colar aqui embaixo outro pedaço, para dar aquele efeito de profundidade, né, que eu falei. Eu vou tirar uns pedacinhos dela aqui e depois eu vou colar.
colocar essas chapas. Aqui, ó. As chapinhas de ferro aí. Essa outra aqui em cima. Fazer a marcação dos furos aqui. A partir dela, a partir dessa chapa aqui, é que eu vou gabaritar a outra, onde vão os botões ali. Fazer a marcação aqui. E já começar a colar e fixar no lugar ali. Eu fiz esses furinhos aqui, uma broquinha bem fina, que isso aí é a marcação da onde que estão os parafusos no painel. Eu deixei marcado, mas só nessa peça, só no ferro. Aí eu também já deixei lixado aqui a parte onde eu vou colar, ó, essas peças aqui, ó. Eu vou colar com massa plástica, cola plástica, né, alguns falam. E para que ele faça a fixação, fique bem, dê uma pega boa, tem que estar no ferro mesmo assim. E agora eu vou começar a fazer a distribuição dos botões aqui. Vou fazer a marcação, vou ver aonde que eu vou querer colocar eles. Eu acho que eu vou seguir o padrão original da fábrica, que os botões são todos aqui. Aqui vai ficar um espaço vago, mas depois eu coloco mais coisas aqui futuramente. Se bem que a ideia disso aqui é só é provisório, né? A minha meta é trocar o painel, colocar um painel envolvente no caminhão. Cada botãozinho desse aqui, eu medi pelo paquímetro aqui, ele dá 36 por 23. 36 assim, ó. 36 por 26, 23. Aqui. Eu vou abrir com essa medida. E depois eu pego uma lima e dou uma folgada de alguns milésimos aí. Para poder encaixar. Depois eu vou fazer uma higienização bem feita desses botões aqui. Eu fiz a marcação. Primeiro eu marquei com caneta aqui, a régua. E depois eu passei um marcador de ferro aqui, para ressaltar. Fiz uma marcação também com o paquímetro aqui do furo para um relógio, se for o caso. Também. O relógio de turbina aqui vai ficar bom, ele tem bastante espaço. Já para um relógio da temperatura, que ele tem 60 de diâmetro, fica bem estreito aqui. Vou pensar ainda se for fazer. Agora aqui eu vou passar para começar a fazer a furação, para poder fazer o corte. O primeiro furo está feito. Eu tentei usar a broca em sequência, mas chega uma hora que, por não ter uma distância adequada entre os furos, assim, que nem esse aqui, ó, esses dois aqui, ó, aí a broca sai pro lado, ou ela não pega no furo. Então o que eu fiz? Que é o que eu vou fazer no próximo agora. Eu dei uma distanciada um pouco mais aqui. Aí eu vou fazer o primeiro furo, o segundo, o terceiro, o quarto, talvez o quinto. Aí depois eu pego essa chavinha de fenda aqui, velha, e eu termino de rasgar. E, como eu fiz aqui, eu uso a tico-tico para cortar. Eu tenho essa serrinha aí. Não é a serra adequada para cortar ferro, mas é a que eu tenho agora no momento. O ideal é uma reta com dente bem fininho. Mas deu certo aí, cortei a chapa. Tá vendo aqui? Aqui saiu, eu ia sair um pouco fora. Ainda bem que eu parei antes. Mas eu já testei o botão ali. Ele entra ali na casinha. Forçar um pouquinho, até é bom. Ficou bom. Eu vou fazer os outros furos agora. Eu vou fazer nessa sequência. Bom, isso aqui já dá para ter uma ideia de como que vai ficar. Colocado no lugar já. Bom, colocado não, né? Só encaixado aí, por enquanto. Agora que os botões estão todos posicionados aí, até vou dar um acabamento na chapa agora, para poder instalar no painel aí.
Eu decidi que eu vou colocar o relógio da turbina aqui do lado dos botões mesmo. Eu já retirei lá ele, medi. Eu tenho uma serra-copo que dá certinho aqui a medida. Já fiz a marcação da posição que ele vai ficar ali. Tá aqui minha serra-copo. É uma serra-copo que ela pode furar aço. Eu já, com essa broca aqui, com essa serra-copo aqui, eu já cortei uma chapa ali de 4 milímetros já. Ela foi bem. Tá aqui o adaptador. Só espero que eu não me arrependa depois de ter colocado o relógio aqui. Mas acredito que não vá não. Acho que vai ficar bom. Bom, começar a dar acabamento na chapa, passar uma massa plástica aqui para tirar esses defeitos, dar um acabamento e passar uma tinta. Agora que os furos dos botões e do relógio da turbina já estão prontos, eu vou fixar essas tiras de chapa de 3 milímetros que eu cortei utilizando essa massa plástica. Colando essas tiras de 3 milímetros atrás da chapa, onde os botões do relógio vão ser fixados, além de aumentar a resistência e diminuir a vibração, elas também vão servir de calço. Isso vai impedir que a peça fique muito afundada no painel na hora de fixar, que na minha opinião ficaria meio esquisito. Eu poderia fixar essas tiras de aço atrás da chapa soldando elas, mas corria o risco de a chapa empenar ou até furar na hora da solda. Por isso que eu optei pela cola plástica. Aliás, é com ela também que eu vou corrigir os defeitos e tirar os riscos que a lixadeira deixou na hora que eu fui remover a tinta da chapa. De propósito, eu catalisei uma quantidade a mais de massa, para que sobrasse para aplicar na face da chapa que vai ficar à vista. Pronto. Agora é só esperar o tempo de cura e secagem, que é de 2 horas, para daí iniciar o lixamento. Enquanto eu aguardava a secagem da massa plástica, eu aproveitei para desmontar o relógio da turbina para fazer uma limpeza. Eu removi a lente de proteção para dar uma lustrada, também decidi passar uma tinta no aro para dar uma revitalizada nele. Como eu vou pintar o painel de preto, eu escolhi pintar o aro de grafite. Se vai ficar legal ou não, eu só vou ficar sabendo depois que o painel estiver montado. Para fazer o lixamento e sem remover o excesso de massa da peça, eu vou estar utilizando essa lixadeira orbital, que facilita bastante o trabalho. Como a peça é bem pequena, de cara dá para estar utilizando uma lixa grão 320, que remove o excesso bem devagar e já dá um pré-acabamento. Eu vou utilizar esse pedaço de madeira como calço para apoiar a peça, para que o lixamento seja bem uniforme. Eu vou usar um fundo PU para passar na peça. Ele dá um bom preenchimento se tiver algum tipo de ranhura, que nem tem aqui que foi preenchido com a massa, mas alguma coisa mais fina aí, o fundo PU ele protege bem. Antes dele eu dou uma aplicada de wash primer. Esse produto aqui. Isso aqui é um fundo fosfatizante, que ele protege a peça e também evita que a tinta se solte, né? Ele forma uma base de ancoragem para a tinta, né? E em seguida eu vou temperar o primer PU e aplicar umas 2 demãos aí para ficar com um acabamento bem bom, para que eu possa dar uma lixada boa e tirar todas as imperfeições aqui. Porque eu pretendo pintar de preto brilhante. Não sei se vai ficar bonito. Se ficar meio estranho ali, depois eu compro um preto fosco e aplico em cima para tirar o brilho daí.
Agora eu vou fazer a mistura do Primer PU. Como uma peça onde eu vou estar aplicando o fundo é bem pequena, eu não preciso de uma grande quantidade de produtos. Então, para que eu encontre a medida certa de fundo, catalisador e thinner, eu vou estar utilizando esse dosador de xarope, que tem a graduação que vai de 3 até 25 ml. Assim eu encontro a medida certa sem desperdiçar produto. Com tudo minuciosamente dosado e muito bem misturado, agora é só colocar na pistola e aplicar na peça. O primer terminou de secar já, gente. Daí eu tô corrigindo uns defeitos. Ele tinha um defeitinho aqui em cima, né? Ele tá com defeito aqui também. Acho que não dá pra ver. Tá com um defeito ali na... Olha, ó. Aqui embaixo também tem outro. Isso aí eu tiro no lixamento. Agora, antes de fazer esse acabamento final, eu vou fazer a furação, né? Vou passar a broquinha fininha até atravessar do outro lado. E daí vou fazer aquele rebaixo que eu falei, para poder o parafuso ficar dentro da peça assim. Enquanto eu aguardava a secagem do Primer PU, eu aproveitei para dar uma boa higienizada nos botões que vão no painel, principalmente nesse que acende os faróis. Dá uma olhada só como ele ficou bem limpinho. Com o Primer PU já no ponto de lixamento, eu vou usar a lixadeira orbital com uma lixa 600 e dar um acabamento no fundo para poder receber a pintura. A peça está pintada, está quase totalmente seca, quase pronto para o manuseio de montagem. Mas olha só, gente, um erro que eu cometi aqui. Vou mostrar para vocês. Olha só, só que isso aqui não foi por falta de conhecimento, foi por preguiça mesmo. Preguiça. O brilho ficou bom, só que tá vendo esse monte de bolinha aí? Eu não peneirei a tinta. Aí ficou esse monte de coisa marcada aí. Não ficou risco, nem nada assim, nem amassado. O acabamento ficou bom. Só que na hora do toque final aí eu não peneirei a tinta. Eu sabia que tinha que peneirar, mas por preguiça, falei, é uma pecinha pequena, não vai dar nada. Vou pintar assim mesmo. Eu não queria sujar a peneira com pouca tinta. Mas tá bom, importância não. Quando eu for fazer a outra parte do painel, do lado direito lá, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer mais tinta. Eu arranco essa peça daqui, dou um acabamento bem bom nela, assim, lixando, peneiro a tinta dessa vez daí e venho, dou uma outra mandada de tinta em cima aí. Mas primeiro eu tenho que saber lá no lugar se vai ficar bom mesmo, né? Se não vai ficar meio estranho esse brilho todo aí. Se eu gostar, se ficar legal, eu vou arrancar o molde do tacógrafo, vou dar um fundo nele também, vou passar um selador de plástico, vou dar um fundo e vou pintar de preto brilhante também. Daí todo aquele meio do painel ali
ficar bacana, ficar tudo da mesma cor. Vamos ver como é que vai ficar. Em todo caso, depois, se ficar feio também, eu meto um fosco ali no meio aí, para voltar ao que era normal. Agora só vou esperar terminar de secar bem a peça, para ela finalizar aí o ponto de manuseio, né? Que ela já secou o toque, agora tem que esperar o ponto de manuseio. E daí eu vou montar lá no painel, fazer a ligação. Gente, caiu água aqui, muita chuva. Aí, não sei como é que vai estar a iluminação. Dê uma olhada aí, vocês vejam como é que ficou. Aparentemente ficou bom. Gostei até do assunto. Eu ainda não parafusei. Vou colocar os parafusinhos ali para fixar. Eu vou fazer a ligação dos botões ainda. Corrigir algumas gambiarras que estão feitas ali na fiação. Tem fio mal isolado, fio descascado, ligações ali desnecessárias. Eu vou religar tudo, fazer tudo certinho. Esses relógios aqui os dois da temperatura e da pressão do óleo, por enquanto eu vou deixar aí. O do turbo já ficou legal aqui, gostei. Tá bem visível para mim aqui no meu campo de visão aqui da direção. Gostei. Pois é, agora eu vou partir para o outro lado aqui, vou fazer as outras partes aqui do painel. Eu vou fazer em módulos também, não vou fazer inteiro. Eu tive pensando em fazer uma peça inteira, mas eu acredito que vai ficar mais bacana em módulos aqui. Talvez neste caso aqui eu faça um detalhe na divisão de um e outro aqui. Vou pensar ainda, pegar um ferro, uma chapa, colocar dividindo um módulo e outro. Talvez eu vou fixar ele em um dos módulos e daí eu vou pintar ele com uma cor diferente. Talvez com esse grafite que eu pintei aqui, ó. O relógio aqui, ó, o aro do relógio. Vou fazer aqui desse lado, assim na divisão. E daí colocar os botões, deixar alguns buracos já feitos para outros botões. E quem sabe colocar esses dois relógios para cá também, não sei. Tudo é questão de ocasião ali. Tá montando, tá fazendo, você vai vendo se vai ficar bom. Que nem aqui, ó, eu não pensava em colocar o relógio aqui, né? Também não sabia como é que ia fazer a distribuição dos botões aqui. Mas acabou que ficou bom. Sim, eu acho que ficou bom, né? Agora eu vou pegar aqui a moldura daqui do contagiros. E essa moldura também do tacógrafo. E vou pintar. Vou tentar fazer um reparozinho aqui, ó, com fibra. Dar uma consertada aqui embaixo que tá rachado também, ó. Vou consertar e vou pintar da mesma cor ali. Sei lá. Quem sabe se vai ficar bom, né? Vamos ver. Então, gente, se vocês gostaram aí desse trabalho que eu fiz, deixa aí um comentário, sei lá, deixa a opinião de vocês. Toda opinião sempre é válida. Uma crítica também. Quem sabe alguma coisa que eu não percebi na hora, eu poderia ter feito. Sempre isso é tudo muito construtivo. Beleza, meus amigos? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero deixar o meu agradecimento e pedir que se você puder me dar uma força, curtindo e compartilhando e deixando aquele comentário, vai me ajudar muito. Se você também não é inscrito no canal, por favor se inscreva, que vai ter muito vídeo bacana daqui pra frente aí. Beleza, gente? Esse foi o início do vídeo da restauração do painel. Agora o próximo vídeo vai ser a sequência que eu vou estar fazendo o lado direito aqui do painel. Tenho certeza que vai ficar muito bacana. Beleza? Se puder deixar aquele comentário do que vocês estão achando ou alguma ideia do que vocês acham que dá para fazer aqui, que fica legal, eu aceito aí. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.